5 anos atrás, eu estava profundamente chamado fundo do poço. Quando eu estava lá naquela minha situação, antes eu tinha uma loja, né, de sociedade, e foi muito difícil, porque eu achava que era uma coisa e foi outra. E aí quando eu estava naquele processo de dor, e aí que eu me vi no fundo do poço, aí eu falei que eu gostaria de ficar 5 dias fora de mim, internada no hospital, que eu não visse ninguém. Foi ali quando eu fui tocada e fui convidada a ir numa vigília, mas eu não conhecia Jesus, ainda de sentir, só de ouvir. Porque ouvir falar de Jesus é uma coisa e sentir Jesus é outra. E aquele dia na vigília, foi numa chácara, que nós fomos nessa vigília, e lá as irmãs todas oraram e eu senti algo assim diferente aquele dia. E aí no domingo, isso foi numa quinta-feira, aí no domingo fui convidada para ir na igreja. Porque até então eu nunca tinha ouvido uma palavra que viesse de encontro à minha dor. Aquele momento que eu estava passando, era uma dor terrível que eu estava passando. Chegando lá, o pastor fez um apelo, fez um convite, e aquilo lá eu me senti que era necessário eu ir, aquele chamado, que ele estava me chamando. Eu sentia que era Jesus que estava me chamando. E eu levantei a mão e chegando lá fui muito bem acolhida. O pastor me abraçou, as irmãs. Nossa, eu fui muito bem acolhida pela Irmandade, o grupo das mulheres, me convidaram ali, participei da reunião do grupo das mulheres, aquele abraço, aquele aconchego delas. E aí foi aonde eu comecei a ver a diferença do acolhimento. Essa parte faz a diferença. Quando você vai para Jesus, você tem que ter esse acolhimento para que você se sinta amada verdadeiramente por Jesus. E lá foi quando eu entendi que eu precisava me aprofundar em Jesus. E aí quando eu fui levada a Juara e eu fiquei lá 5 dias e lá Jesus me lapidou e eu vim uma nova criatura daquele dia em diante. E hoje, para hoje, é uma diferença muito grande. E eu estava me sentindo no fundo do poço, eu perdi tudo, já não tinha nada, nem tinha Jesus. E aí o pouco que tinha, que era um trabalho, que eu tinha trabalhado 8 anos numa empresa, fiz acerto e migrei na outra empresa de sociedade, aí pronto, aí lá fui zerada. Mas é sem nada que Jesus quer. É quando você está sem nada para o mundo, que você não dá mais nada. Ali é onde você vai para Jesus e vai dar tudo para Jesus. Que lá as irmãs diziam assim: irmã, você já é uma crente nata. Eu nem sabia o que era crente, só ouvia falar. Ah, você é uma canelinha de fogo, as irmãs falavam. E eu não entendia nada. Que as irmãs começaram a me levar no grupo de oração, que isso é muito importante, o grupo de oração, estar junto com as irmãs, participar. E aí você começa a se doar e começa a receber. Da forma que você se doa, você recebe, aí você começa a transformar. Como diz a palavra, rio de águas vivas, e vai passando, e vai jorrando. E quando eu vi, a minha vida estava sendo totalmente diferente. Porque Jesus chegou e fez a diferença. Ele transformou a minha vida. E aí, de aí então, quando eu comecei a entender esse processo de Jesus, eu comecei a ver a necessidade de buscar a palavra. A estar mais na palavra. Aí me veio uma enfermidade, não minha. É o inimigo que começa também a trabalhar. Me levou numa cama, sem andar, eu fiquei 1 ano sem andar. E Jesus ali me tratando. Não veio um irmão a orar por mim naquela fase, mas era Jesus me tratando. Porque quando eu passei por essa fase, depois de 1 ano, e aí veio um casal de pastor na minha casa que o meu irmão mandou, e ali Jesus usou eles, e eles oraram comigo, me ungiram e determinaram o meu milagre naquele dia. Eles me levantaram da cama, me colocaram de pé e começaram a recitar: irmã, Deus manda te dizer, hoje é o dia do teu milagre, se tu creres, tu corre. Mas o inimigo é astuto, ele é o inimigo das nossas almas. E ele soprava: se correr, vai cair. E ela começava a recitar: o Espírito Santo de Deus manda te dizer, hoje é dia do teu milagre. Irmãos, porque milagre é uma coisa e cura é outra. E aquele dia eu estava próxima a receber o meu milagre. E o inimigo não queria, né? Claro. E aí eu comecei, no meu inconsciente, a trabalhar o meu milagre. Porque até então não tinha vivido nenhum milagre. Porque é fácil você contar as coisas dos outros. Quero ver quando é de você.
E aí aquela hora começou a queimar do meu pé, subiu na minha coluna, que era nervo ciático, hernia de disco, tinha dado tudo e mais um pouco. E aquele dia eu comecei a correr como se fosse um bebezinho que começasse a correr. Os primeiros passinhos. Eu corri esses 30 metros para lá e para cá, gritando glória a Deus e aleluia. Entrei na minha cozinha, peguei uma cesta que eu tinha assim de remédio, ponhei num saco tudinho e joguei no lixo. E para honra e glória, até hoje, nunca mais me senti daquela forma. Aí Jesus foi trabalhando e hoje eu sou essa pessoa que eu sou, nascida de novo, renovada em Cristo Jesus. E hoje eu participo do Templo do Amor, que é puro amor, a minha igreja a qual eu vivo hoje. E contemplo esse amor que Jesus me deu. Esse amor que nos preenche, é só Ele que nos dá. E venha participar desse amor, venha ter conosco esse momento do amor de Cristo Jesus.